Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso curso de MySQL Base, vamos agora dar uma olhada nas particularidades do MySQL, ok? O MySQL, ele trabalha diretamente com a linguagem SQL, que hoje é o padrão universal de manipulação de dados. E sendo assim, todo comando SQL segue algumas regras elementares de sintaxe, ok? Ou seja, existe um padrão, existe uma regra a qual você tem que seguir para executar os comandos MySQL, ok? Uma delas, todo comando SQL é finalizado com ponto e vírgula no final, ok? Esse famoso ponto e vírgula que é muito usado em quase todas as linguagens de programação, como C, PHP, etc., Delphi, ele é usado também para executar os comandos MySQL, ok? Um bloco básico de comando SQL tem um conteúdo nesse formato. Aqui eu tenho um exemplo de uma consulta, de uma query, da seguinte forma: select nome do campo, ou seja, numa tabela, por exemplo, que tem o campo cidade. Então eu venho, dou um select cidade, from onde? No nome da tabela. Qual tabela? Vamos supor que seja a tabela de cidades. Select cidade, nome cidade, from cidade, que é a tabela de cidades, né? Esse comando retorna os dados de um determinado campo dentro de uma determinada tabela, sendo que eu poderia completar esta consulta aplicando uma condição, ou seja, exatamente com algum valor que eu informo ao SQL usando a cláusula where, como no exemplo abaixo. Aqui, ó. Então é o seguinte, veja que aqui eu dei um select, nome do campo, from, nome da tabela. Então aqui eu tenho que estar especificando qual é o campo que eu quero que ele me retorne, ok? Ou vamos supor que uma tabela de cidades eu tenha nome cidade e código cidade. Aqui eu tenho que especificar, por exemplo, ou eu busco o código da cidade ou eu busco o nome. Ele vai me trazer apenas uma coluna de resultado, ok? Aqui embaixo, quando eu digo que eu posso escolher o valor que eu quero usando a condição where, eu posso passar algum parâmetro, como por exemplo, eu dou um select, nome do campo, from, eu dou o nome da tabela que eu estou fazendo a consulta, aí eu uso o comando where, que a gente vai estar vendo mais profundamente mais adiante. Aí eu dou um where e coloco where, nome do campo, igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para o MySQL, select, nome do campo, vamos supor que seja cidade. Código cidade. Select, código cidade, from onde? Nome da tabela de cidades, where, o nome do campo, que aqui é o cidade, o código da cidade, que poderia ser qualquer outro campo, seja igual a 1, ok? Eu estou dizendo então para o MySQL, vai lá no banco de dados para mim e me traga o código da cidade, da tabela de cidades, onde o código da cidade seja igual a 1. Ok? Então ele vai procurar lá dentro do banco de dados e vai me retornar apenas a cidade cujo código seja o 1, ou 2, ou 3, ou 4. E assim sucessivamente. Ok? Temos ainda os comandos de servidor, que eles não são exatamente uma consulta SQL, mas eles executam comandos no nosso servidor MySQL. Por exemplo, para que o servidor nos retorne os bancos de dados existentes, ou seja, liste para nós esses bancos, usamos o comando show databases, ponto e vírgula para finalizar o comando. Ele nos retorna todos os bancos existentes, ele vai mostrar para a gente ali todos os bancos de dados que estão disponíveis no meu servidor MySQL que estiver rodando, ok? Aí eu ainda posso, por exemplo, listando esses bancos que estão ali, eu ainda posso entrar dentro de uma tabela. Na próxima aula, após essa, a gente vai ver tudo esse conceito que está sendo passado aqui na prática.
A gente vai abrir ali o servidor MySQL e a gente vai estar fazendo testes com esses comandos que a gente está estudando aqui, ok? Por exemplo, aqui eu dei um show database, ele me retornou o nome do banco de dados. Para abrir no banco de dados selecionado, ou seja, entrar no banco de dados, eu dou um comando use e dou o nome do banco. Suponha que eu tenha lá o banco chamado vendas, eu quero ter acesso a ele, eu digo use vendas. Isso ele vai me posicionar dentro do banco de dados vendas. Então, o que acontece? Todo comando que eu executar agora, toda query, vai ser destinada ao banco que eu especifiquei aqui nesse comando use, ok? Isso nos permite manipular os dados dentro do banco selecionado com o comando use. Dentro do banco de dados, então, podemos ver que tabelas existem usando o comando show tables, ok? Então eu já fiz aqui o comando use vendas, entrei dentro da tabela de vendas e dentro da tabela de vendas eu tenho aqui um comando show table. Esse comando vai me retornar todas as tabelas que existem dentro do banco de dados vendas, ok? Eu posso ainda criar um banco de dados, ok? Para criar um banco de dados novo, eu digito esse comando create database, nome do banco. Aqui eu escolho o nome para o banco de dados que eu quero criar, ok? Então eu dou aqui um create database, por exemplo, vendas. Ele vai criar lá no meu servidor um banco de dados chamado vendas, ok? E assim é criado um banco de dados com um nome que definimos. Para criar uma tabela estando dentro do banco selecionado, digitamos. Então vamos lá. Aqui eu dei o comando create database e coloquei aqui vendas. O banco de vendas foi criado. Aí eu venho aqui e dou o comando use, nome do banco, que é o vendas. Ok? Aí eu estou dentro do banco vendas, eu venho aqui, ó, para criar uma tabela, estando dentro do banco selecionado, digitamos create table, nome da tabela. Eu estou lá dentro do banco vendas, eu dou o comando create table para criar uma tabela, estou criando uma tabela aqui, e dou um nome para a tabela, por exemplo, pedidos, ok? E assim é criada uma nova tabela. Porém, para criar uma nova tabela é preciso ao menos especificar um campo, ou seja, uma coluna como mostrado nas aulas anteriores, sendo desta forma. Então o que acontece? Eu não posso simplesmente dar um create table clientes. Eu tenho que dar um create table clientes e aqui eu abro e fecho parênteses e coloco onde cli underline code, ou poderia ser qualquer nome de campo. Eu defino que o tipo vai ser int, abro e fecho parênteses, defino o tamanho do campo, que no caso aqui do exemplo é tamanho 11. Eu dou uma vírgula, eu venho aqui e adiciono mais um campo, poderia ser apenas esse, mas eu quero mais um, eu dou aqui um cli underline nome, digo que ele é do tipo varchar, abro e fecho parênteses e digo que é do tamanho 30, ok? Finalizando aqui o primeiro parênteses aqui no final, eu dou um ponto e vírgula e finalizo. Vai ser criado para mim uma tabela, desta forma será criada uma tabela chamada clientes e ela terá dois campos, um chamado clicode do tipo int de tamanho 11 e outro chamado clinome do tipo varchar tamanho 30. Ok? Eu gostaria ainda de dizer que o MySQL ele não é case sensitivo. O que isso significa? Significa que tanto faz se você digitar em maiúscula ou minúscula. O resultado é o mesmo. Diferente de linguagens como PHP, C, onde clientes, tudo em minúscula, ou clientes, tudo em maiúscula, ou clientes com a primeira letra em maiúscula, são três coisas diferentes. No MySQL são a mesma coisa. Se eu fizer select asterisco from clientes em maiúscula, ou eu fizer um select asterisco from clientes em minúscula, o resultado vai ser exatamente o mesmo.
ele vai me trazer os registros da tabela de clientes, não importa a forma que eu digitar, desde que a sintaxe esteja correta, o nome do campo da tabela também esteja, não importa a forma que eu digitei, sem maiúscula ou minúscula, ok? Porém, não é obrigatório, mas, por uma questão de código mais legível, eu recomendo que nomes de comandos e funções SQL sejam digitadas com letras maiúsculas e os nomes de tabelas e campos sejam minúsculas, da seguinte forma. Então eu dou aqui um select, maiúsculo, asterisco, eu dou um from, maiúscula, e aqui que é o nome da tabela, que é a tabela de clientes, eu deixo em minúsculo. Por quê? Isso aqui deixa o código mais legível. Pelo menos eu acostumei a trabalhar dessa forma, e é estranho quando você pega um código e está lá, select, asterisco, from, clientes, tudo em maiúscula ou tudo em minúscula, fica muito misturado, fica complicado. Por exemplo, eu dou um update maiúscula, aqui a clientes está em minúscula, set, que é mais um comando SQL, que a gente vai estar vendo isso aí nas próximas aulas, clinome igual, ok? Isso torna o código mais fácil de entender e encontrar em meio a grandes volumes de códigos, seja dentro do próprio MySQL ou dentro da linguagem que estiver manipulando o MySQL. Pode ser o Delphi, PHP, Java, etc. Outra coisa importante, que quando criar uma tabela, procure tentar ao máximo, extremamente ao máximo, se você puder, que um nome seja apenas uma palavra, como se a tabela for cadastro apenas, ou entregas, são apenas uma palavra, entendeu? Mas se for preciso duas ou mais palavras, como, por exemplo, cadastro clientes ou entregas finalizadas, é extremamente importante saber que as palavras não podem jamais ser separadas, elas não podem ter esse espaço aqui, ó. Tá? Elas devem ser separadas por um caractere underline, que é isso aqui. Ficando dessa forma, cadastro, underline, clientes. E também, vou frisar aqui mais uma vez, que os nomes das tabelas também não podem ter caracteres especiais ou acentos em seus nomes, como cedilha, circunflexo, o famoso tio, acentos, caracteres aqui de cifrão, etc. Esses tipos de caracteres, e entre outros aí, acentuados, etc., não podem estar inclusos em nomes de tabelas, nem de campo de tabelas, nem de banco de dados também, muito menos. E tantos outros caracteres. Se o nome da tabela for informações, ela terá que ser definida como informações, ou, melhor dizendo, informações, sem acento, sem cedilha, sem nada. O mesmo pode-se dizer dos nomes dos campos, que também jamais podem conter espaços e tampouco os já citados caracteres. Por exemplo, se eu criar aqui um campo de tabela escrito nome, espaço, cliente, está errado. O correto seria nome, underline, cliente. End, espaço, clientes, também está errado. O correto seria end, underline, clientes. Produto, descrição, então, isso aqui não pode nem imaginar em criar um nome de campo de tabela dessa forma. O correto seria produto, underline, descrical, sem nenhum tipo de acento, ok?